um adulto desatento. Porém, tendo consciência desta dificuldade, ele foca mais, ele revê dados, por exemplo, se ele trabalha com números, ele sabe que ele precisa revisar várias vezes aquilo. Então, é um adulto que vai ter uma vida normal, vai trabalhar, vai ler, vai escrever, vai ter o convívio social. Que bom. Uma outra perguntinha aqui da Célia do Jabaquara. Meu filho nunca teve um diagnóstico exato de TDAH ou dislexia. Ele foi tratado como depressão, mas desconfio que seja um desses problemas. Como posso ter certeza que é isso mesmo? É aquilo que nós já falamos, né? Através de um diagnóstico interdisciplinar. Então, eu diria qual é o nome dela? Célia. Célia. Eu diria para você, Célia, né? Busque o auxílio de um profissional, ou psicopedagogo, ou psicólogo, que possa te orientar, que possa fazer um pré-diagnóstico, solicitar a ajuda de outros profissionais para que você tenha esse diagnóstico confirmado. E é importante, né? Porque a atuação nestes dois casos, do déficit de atenção e hiperatividade e da dislexia, a atuação é diferente. Né? Então, você já mencionou aí da equipe de profissionais que pode ajudar, né? Mas existem também palestras, cursos que podem orientar as famílias que estejam enfrentando esse tipo de crise no momento? Existe, né? Por exemplo, a Associação Brasileira de Dislexia, ela sempre oferece pequenos congressos, palestras para pais, para professores, né? Que ajudam. E nós temos também a Associação Brasileira de Déficit de Atenção. É a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, se eu não me engano, é isto, que também oferece essas palestras e esses cursos. E as próprias universidades, como nós já falamos. A Unisa, né? Inclusive. A Unisa, inclusive. Estamos quase chegando ao final do nosso programa. Que recado você daria para quem está nos assistindo, no geral? Para quem convive com os coleguinhas, né, que estão enfrentando aí alguém com esse tipo de transtorno, as famílias, a própria escola, como uma das professoras percebeu que existem escolas despreparadas também para isso. Bom, para quem não tem nenhum dos sintomas, né, tanto da dislexia como do TDAH, que exercite um processo de compaixão pelo outro que apresenta estes sintomas. Então, por exemplo, nós respondemos uma pergunta de um moço cujo irmão, né, sofre o preconceito. Sofre o preconceito. Então, a primeira coisa é esta, né, de quem não apresenta estes quadros, de ter uma tolerância pelo outro que apresenta. Isto é muito importante, inclusive das escolas trabalharem dentro das salas de aula. Para os professores que busquem informação e que frente a um quadro, a um problema deste de estigmatização, interfiram. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao final, mas muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que foi bem esclarecedor o programa de hoje. Eu agradeço também. Rosângela, foi muito bom, né? As perguntas foram ótimas. Que bom. Então, foi muito Tivemos um bom retorno, né? Então, que bom. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu conversei hoje com a professora Flávia Tereza Lima, psicopedagoga, sobre o tema dislexia e transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Obrigada por ter nos assistido. O Informe se volta na próxima semana. Até lá.
Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre oratória moderna e para isso contamos com a presença do Dr. J.B. Oliveira. J.B. Oliveira é consultor empresarial e educacional, professor universitário, jornalista, advogado, presidente da Comissão de Relações Corporativas e Institucionais, associado fundador do INQJ, Instituto Nacional da Qualidade Judiciária, e titular da cadeira 38 da Academia Cristã de Letras. É articulista de vários jornais e revistas e autor dos livros Falar Bem é Fácil, Como Promover Eventos, Cerimonial e Protocolo na Prática, Inspiração e Iluminação Interior. É também produtor e apresentador do programa O Poder da Palavra, pela Rádio Mundial FM. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/live.html. Belo currículo, professor. Obrigado. Obrigada pela sua presença. Prazer para mim, obrigado. Para começar, o que é oratória? Oratória é o somatório de apenas dois fatores. Um se chama eloquência, que é quantidade de palavras, que é fluência verbal, que é eloquência. E o outro se chama retórica, que é a arte de conduzir as palavras. Há pessoas que têm eloquência, falam demais, mas não têm retórica. O resultado é que acabam cansando pelo excesso de palavras. A retórica é a arte que conduz de tal maneira que a palavra atinja não apenas os ouvidos, mas também o cérebro, a mente e a alma, o coração. Esta é a definição melhor de oratória. E você é considerado um grande orador. Como conseguiu isso? Eu me lembro de uma expressão em espanhol, no hay caminos. Caminos se hacen al caminar. Falando. Comecei muito cedo a falar para o público. Eu deveria ter 13 anos.